Glória a Deus. Quantos aqui talvez já se questionaram por que eu nasci? Qual o meu chamado? O que Deus tem para mim? Talvez essa é uma pergunta que você faz todos os dias. Talvez tem momentos na tua vida que você já se pegou pensando: Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual que é o teu plano para a minha vida? Qual é o teu propósito para mim? Porque igual mostrou naquele vídeo, infelizmente aquele homem estava perdido. E ele não encontrou o propósito dele. E às vezes, talvez tem pessoas aqui assim ainda. E o mais interessante que eu quero trazer para vocês hoje é que muitas vezes nós passamos anos buscando o propósito, ao invés de buscar o Deus do propósito. Quem criou o teu propósito? Quem? Deus. E ao invés de ficar buscando aquele propósito, Deus, o que eu tenho que fazer? Aonde? Quando? Como? Eu tenho que buscar a Ele, porque é Ele que determinou o propósito para a tua vida, amém? E é Ele que vai mostrar. É Ele que vai derramar e vai te mostrar o plano que Ele tem para você cumprir aqui na terra. Eu quero ler um versículo com vocês. Vamos lá. Salmos. Abre comigo lá em Salmos 143, 10. Amém? Amém. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano, e vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da minha tribulação a minha alma. Aqui é uma oração de Davi. E o mais interessante, ele fala aqui no versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Muitas vezes nós estamos perguntando para Deus o que Ele quer, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. Você só precisa fazer uma pergunta: Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Às vezes a gente fica procurando respostas e respostas, quando você deveria buscar o teu Pai, o teu Deus, que vai te mostrar todas essas respostas. Então, falar de propósito, a hora que eu ouvi essa palavra, eu falei: meu Deus, eu amo falar de propósito. Eu falo que muitas pessoas ainda vivem sem entender o propósito dela, e estão desesperadas buscando isso, falam: nossa, Bárbara, mas parece que a minha vida não faz sentido. Tem dias que eu não tenho vontade de acordar, tem dias que eu não tenho vontade de viver, tem dias que é mais difícil para mim. E eu falo que por muitos anos eu fiquei buscando essa resposta. Por muitos anos eu queria saber qual era o meu propósito. Falei: Deus, qual que é o meu propósito? E fiquei buscando por muitos anos. Encontrei na época? Não encontrei. Aí, num processo de Deus na minha vida, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, sabe aquele momento que você não consegue pensar mais em nada? É aquela luta que veio daquele jeito que você cambaleou, caiu, você só consegue ver o chão para ajoelhar em Deus. Só isso, para ajoelhar para Deus e falar: Senhor, me dá força. Quem já passou uma luta dessa? Ih, só eu. Amém. E eu falo que esse momento de crise foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque eu busquei a Deus como eu nunca tinha buscado. Eu buscava Deus dia e noite, manhã, tarde e noite. Vou abrir isso para vocês, hein? Só vocês vão saber, hein? Corta aqui. Gente, eu passei um deserto, tão deserto, que eu orava assim, não vou falar 24 horas porque eu dormia um pouco, mas eu orava. Eu dormia orando, foi um tempo assim muito difícil. E eu precisava buscar Deus, eu sentia essa necessidade, eu precisava falar com Deus e sentir a presença de Deus. Para vocês terem ideia, eu ia tomar banho,
eu orando, e qualquer momento eu estava ajoelhando, orando, onde eu estivesse. Aonde eu estivesse. O negócio estava tão assim, que, olha, eu tenho vergonha de contar essas coisas para vocês. Mas olha só, eu estava com tanta sede no meu coração, nesse tempo, que às vezes quando eu tinha que sair de casa, eu ia para algum lugar comprar alguma coisa. E às vezes se o estabelecimento tinha um banheiro, olha que situação. Eu entrava lá para ajoelhar, para falar com Deus. Eu buscava Deus o tempo inteiro. E eu tinha essa necessidade. Fala, Bárbara, tem essas necessidades de ir no banheiro. Imagina, ir no banheiro de tudo, gente. Misericórdia. Acho que Deus viu meu coração, né? Mas era um propósito que Deus estava fazendo na minha vida ali. Tinha um porquê, amém? Não estou falando para você fazer isso. Mas era uma busca muito intensa. E naquele momento Deus, em vários momentos, Deus se revelava cada vez mais para mim. E o dia que eu decidi então buscar a Ele, eu me apaixonava cada vez mais por Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é ilimitado. Quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você descobre o Deus que você tem, mais você fica constrangido. E você não quer ficar sem essa presença. E aí, gente, eu buscava. Eu orava em línguas, era uma coisa assim surreal. E eu lembro que numa noite, à tarde, eu estava orando, arrumando lá meu quarto, as coisas. Um momento eu começo a ajoelhar e o Espírito Santo começa a tocar no meu coração. E aí, naquele dia, Deus me mostra o plano dele sobre a minha vida. O propósito dele para a minha vida. Eu sabia que eu tinha nascido para cumprir a vontade dele. Eu sabia que eu ia pregar a palavra dele. Eu sabia que eu ia cumprir os princípios dele. Mas Deus tinha algo específico para mim. E ele se apresenta para mim numa tarde, arrumando minhas roupas. Eu ajoelho ali e o Espírito Santo vem e ele me mostra o que ele quer. Naquele momento eu não estava perguntando mais sobre o meu propósito. Naquele momento eu estava com sede de Deus e buscando Ele. Por que eu estou te falando isso? Nós muitas vezes colocamos o propósito, a busca disso, isso é muito bom, amém? Você quer saber para que você nasceu? Mas é muito mais do que isso. Quanto mais você buscar o teu Pai, o teu Deus que te criou, justamente para cumprir esse plano, Ele vai se revelar a você. Ele vai mostrar o plano dele para você. Ele vai mostrar o porquê que Ele te criou com essas características, desta forma, com este temperamento, com essas qualidades e com esses defeitos. E o que eu quero chamar a tua atenção hoje não é só sobre buscar o teu propósito, mas é sobre aprender a buscar Deus incessantemente, sem parar. Não precisa entrar nos banheiros, amém? Não precisa. Ó, isso fica aqui, hein? Parou. Essa parte você corta. Mas quando você quer buscar a Deus, não tem barreiras, não tem limites. Não tem. Eu lembro que nessa época, Deus... Nossa, gente, quantos aqui já tiveram momentos assim com Deus? Seja sincero. Momentos que você buscou e que Deus falava tanto. Às vezes você estava lá na tua casa sem fazer nada, de repente. Quantos já viveram isso? Se você não viveu, não precisa ficar triste. Alguém já viveu? Conta para mim. Amém. Amém. Se você não viveu, eu quero nessa pregação de hoje te incomodar. Eu quero te incomodar. Eu quero que você saia daqui desesperado por Deus. Porque talvez você não conheça o Deus que é o teu Pai, que quer se apresentar para você, que quer te mostrar o futuro que Ele tem, que Ele quer mudar a tua história, que Ele quer mudar o teu futuro, e Ele quer te mostrar o quê? Que Ele é dono de tudo. E Ele pode todas as coisas, Ele é soberano. Quando você se coloca no lugar aonde o teu Deus está sobre tudo, Ele é o teu tudo, você não tem o que temer, você não tem o que se preocupar, você aprende a confiar. Amém? Eu tenho falado muito sobre processos.
E muitas vezes, viver o processo de Deus não é fácil. A gente é mais provado e moldado no processo do que no resultado final, amém? Aqui você está justamente sendo processado. Está sendo trabalhado em Deus. E para eu chegar naquela questão final, onde Deus apresenta o propósito, o meu propósito de vida, eu vivi o processo. Eu vivi as decisões todos os dias de decidir viver e seguir o caminho de Deus. Eu quero ler mais um versículo com vocês. Lá em Lucas 22. Todo mundo conhece esse, 22:42. Esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Um momento muito forte, amém? Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia o propósito dele. Jesus sabia o porquê ele estava na terra. E ele sabia o plano de Deus, ele sabia o que devia ser feito. E mesmo em dor, e mesmo em dificuldades, porque não pense que quando você já sabe o teu propósito, quando você sabe que Deus está com você naquela situação, que não vai ter dificuldade. Talvez você vai fazer essa oração: Deus, se puder, se possível, afasta de mim, porque não está fácil não. Mas quando você entende que você é filho de Deus e que vale muito mais obedecer e viver a vontade dele, você fala que não se faça a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus, amém? Quando você chega nesse nível com Deus, você decide abrir mão de tudo para viver a vontade dele. E abrir mão de tudo é abrir mão dos seus desejos, talvez dos seus sonhos pessoais que não fazem parte dos sonhos de Deus, porque tem sonhos que nos afastam de Deus, certo? Tem sonhos que não é da vontade de Deus. Nem todo sonho é de Deus. Pensa num sonho aí. Esse sonho te aproxima de Deus? Esse sonho te faz estar em Deus ou ele vai te atrapalhar? Por exemplo, eu quero o sonho de trabalhar num lugar. Mas lá trabalha todos os dias das 7 às 7, das 7 da noite às 7 da manhã, todos os dias, mas eu vou ganhar muito mais. Aí você não consegue vir mais para a igreja, ouvir a palavra, aí começa a enfraquecer, e aí? Perigoso esse sonho? Sim ou não? Então observa, entendeu? Tem que analisar. Por exemplo, eu tinha um sonho, eu não ia morar aqui em Araraquara, eu ia morar em Ribeirão. Segunda opção, Campinas. Tinha essas duas opções para morar. Estava tudo certo. Lá atrás, antes de vir para cá. Deus não quis. Não sei. E se eu estivesse lá longe do caminho de Deus? Estou aqui, cumprindo o que Deus me pediu. Podendo viver isso, pregar o evangelho. Amém? E perto da vontade dele, vivendo a vontade dele. E a vontade dele vale a pena. Então, nós precisamos decidir viver a vontade dele todos os dias, ainda que te custe, ainda que não seja o teu sonho ideal, mas lá na frente você vai perceber que era o melhor de Deus para a tua vida. Sempre Deus tem o melhor, sempre, sempre, Bárbara, sempre. Isso é o mais legal. Porque às vezes a gente fica meio assim, mas e se eu escolher errado? Você só vai escolher errado se não escolher a vontade de Deus. Você escolheu a vontade de Deus? Pronto. Sempre é o melhor. É simples. Simples. Como que eu vou ser uma pessoa que eu vou ser feliz, que eu vou viver tudo que Deus tem para mim? Escolhendo a vontade de Deus. Simples. É uma decisão. Só que a questão é, quando a gente toma essa decisão, no meio do caminho vem situações para tentar nos tirar dessa vontade de Deus, para nos tirar do centro da vontade de Deus. E é aí que está. Você precisa saber o porquê que você está aqui na terra. Porque Jesus, por mais difícil que seja, por mais difícil que ele passou,
ele sabia que a única decisão que ele tomaria era viver a vontade de Deus. Essa tem que ser a sua decisão todos os dias. Amém? Quantos aqui estão decididos a viver a vontade de Deus todos os dias? Custe o que custar? Amém? Glória a Deus. Lá em João 4:34. Olha só como Jesus, ele respirava isso. Olha o que ele fala, João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É realizar a sua vontade. Olha só. Jesus vivia o tempo inteiro para viver a vontade de Deus. Quer descobrir o teu propósito? Busque a Deus e a vontade dEle. Obedeça a vontade dEle. Busque Ele como você nunca buscou. Tenha sede de Deus. Coloque um momento... mas eu trabalho, a minha rotina, a minha vida... Coloque um momento que seja especial, uma prioridade na tua vida que é para buscar o teu Deus. E Ele vai se apresentar a você. Sabe por quê? Se você deixar aquilo que é mais importante, que é a base, que é buscar a palavra de Deus, que é buscar a vontade dEle, nada mais vai fazer sentido. Você pode estar muito bem, sei lá, no seu relacionamento, profissionalmente. Uma hora isso vai desabar. Porque não tem base. Qual é a sua base? A vontade de Deus, a palavra de Deus, o plano dEle sobre a tua vida, amém? Busque isso todos os dias. Decida estar no caminho de Deus, buscar a palavra de Deus. É isso que vai te guiar. É isso que vai te dar força para vencer. É isso que vai te sustentar. Por que Jesus nunca desistiu? Porque Ele já sabia. E Ele já veio ao mundo determinado a cumprir a vontade de Deus. Então para Ele não tinha outra opção senão cumprir a vontade do Pai. Por que nós não somos assim? Já parou para pensar? Você é filho de Deus. Você veio ao mundo com um propósito, a vontade que Ele entregou para você. Por que você ainda tem dúvida? Por que ainda não busca e não quer entender o plano de Deus sobre a tua vida? Ou talvez oscila, hoje eu busco, amanhã não. Hoje está fácil, hoje não. Hoje está frio. Eu quero que nessa noite você saia daqui, não bravo comigo, amém? Mas inconformado com a tua vida hoje. Bárbara, mas eu não posso ter ingratidão no meu coração. Não é sobre isso. Mas é inconformado em saber que você pode sim buscar muito mais esse Deus. Você pode sim mergulhar na palavra dEle. Você pode descobrir a cada vez mais a vontade que Ele tem sobre a tua vida, os planos dEle, porque Ele vai se revelar a você. Deus não vai te deixar sem respostas. Ele vai se revelar sobre a tua vida. Assim como Ele tem cuidado da tua história dia após dia, em coisas que às vezes você nem imagina, nem percebe. Deus já está lá cuidando. Deus está lá preparando aquilo que você nem imagina. Só que se você decidir viver nos caminhos dEle todos os dias, você vai ter dentro de você uma paz em saber que Ele está cuidando de tudo. E isso vale a pena. Sabe por quê? Porque às vezes no processo, a resposta que você está buscando, ela pode demorar um pouquinho. Buscar a vontade de Deus não significa imediatismo. Não é sobre isso. Buscar a vontade de Deus não é que a situação vai acontecer agora. Amém? Estão entendendo? Buscar a vontade de Deus é saber que aquilo que Ele te mostrou, que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. No tempo que Ele tem. Tem coisa que vai ser agora, amém? Tem coisa que Deus já liberou um novo céu sobre a tua vida, um novo tempo sobre a tua vida, para você viver o melhor dEle aqui na terra. Tem pessoas aqui que viveram tempos de muito deserto, tempos de vale, tempos de escuridão, e tem pedido para Deus, Deus, traga a sua resposta sobre a minha vida, traga o alívio sobre a minha alma. E Deus nessa noite está aqui para trazer esse alívio para você. Sabe por quê?
Porque você permaneceu nos momentos mais difíceis. Após Jesus passar tudo aquilo, o momento de ser crucificado, chegou o momento dele ressuscitar. E ele foi para o melhor lugar que ele poderia ter ido, amém? Todas as vezes, depois dos dias maus, dos dias mais difíceis, eu falo que nos momentos mais de crise muito forte da minha vida, foi onde eu descobri um Deus que é sobrenatural. É um Deus que não falha, é um Deus que não esquece de você. É um Deus que está sempre presente, em detalhes, cuidando da tua vida. Porque nós somos a criação mais importante de Deus. Deus nos ama a ponto de entregar um filho por nós. Você precisa entender essa importância. Você precisa entender isso. E precisa se levantar todos os dias querendo buscar a vontade do teu Pai. Querendo buscar aquilo que Ele tem para você. Pare de ficar insistindo em respostas, em coisas, sem antes perguntar para aquele que te chamou e te criou. Tem pessoas que querem mudança de vida. Quer mudança, quer resultado, quer... Só que você não está esperando Deus falar. Você não está esperando Deus te mostrar. Você não está esperando ouvir a voz de Deus. Todas as vezes, antes de eu tomar qualquer decisão na minha vida, eu oro. Às vezes, se eu tenho a oportunidade, pelo menos 24 horas eu peço para dar uma resposta. Todas as decisões importantes da minha vida, seja qualquer decisão, todas. Eu falo, olha, às vezes é aquela decisão mais top, sabe? Aquilo que você já estava, nossa, é aquilo. Eu falo, agradeço. Posso te responder isso amanhã sem falta? Eu preciso orar. E eu vou orar. E Deus fala. E recentemente eu tinha uma oportunidade assim que eu falei, meu Deus. Recentemente esse ano passado, né? Meu Deus, que oportunidade. Aquilo que todo mundo queria. Fui orar. Deus falou, não. Falei, amém. Expliquei para a pessoa. Falei que não. Aí você fala aquele não meio com jeitinho, né? Então... Mas não é isso. Mas eu agradeço. Ontem fiquei sabendo que o negócio está um caos. Que a situação que eu disse não, que aparentemente aos olhos humanos ia ser lindo, toda a situação ia dar super certo. Resumindo, fiquei sabendo ontem, depois de um ano, que o negócio deu tudo errado. Que a situação desabou, saiu do controle. O que eu entendi? Não, peraí, deixa eu só arrumar isso. Não é que eu orei para dar errado não, viu gente? Não, eu só disse não. Para mim estava perfeito, nem sabia o que ia acontecer. Mas Deus já viu o quê? Lá na frente. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus começa a tirar pessoas do seu caminho que você nem imagina. Porque Ele já viu o que essas pessoas iam fazer com você lá na frente. Ele sabe o que elas estão falando de você sem você saber. Ele sabe os planos que pode acontecer, que estão falando, que estão tendo lá de estratégia, mas Deus te guarda, porque quando você tem uma aliança com o teu Pai, Ele te protege, Ele te guarda e Ele te coloca no melhor. Esse é o nosso Deus, amém? E é isso que você tem que crer. Não duvide da vontade de Deus. Quando eu tive que falar um não lá atrás, eu não entendi. Porque aos olhos humanos era ótimo. Mas Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabe o que acontece lá nos bastidores. Ele sabe de todas as conversas. Ele sabe de todos os planos dos homens. Ele sabe. Assim como Ele também sabe um futuro que Ele preparou para a tua vida. E as pessoas que Ele vai colocar no teu caminho, os planos que Ele vai cumprir no teu caminho, para você viver o propósito dEle lá na frente. Para você viver o propósito dEle, quando você decidir viver a vontade dEle, obedecer. Gente, muitas vezes obedecer é difícil. Sabe por quê? Porque você não tem entendido.
Por que que aquilo está acontecendo com você? Por que que estão agindo injustamente? Por que estão te cercando? Por que estão falando aquilo que não é verdade? Só que quando você entende que é preciso obedecer, Deus usa aquela situação para te preparar. Davi já sabia que seria o rei de Israel, mas Saul ainda não tinha se retirado do trono. Deus não tinha retirado Saul. Davi não podia tomar aquele trono antes do tempo. Davi sofreu. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não era o tempo, não era daquela forma. Não queira tomar lugares que Deus já te prometeu pelas suas próprias mãos. O lugar que Deus te prometeu, Ele vai te entregar. Não é ninguém. Não são pessoas. Ele usa pessoas, mas Ele te entrega. Não queira agir pelas suas próprias mãos. Não precisa passar a perna em ninguém. Não precisa mentir sobre alguém. Não precisa viver fora da vontade de Deus, dos princípios de Deus, só para se sobressair, não. Às vezes pode estar ocorrendo algo errado lá no teu trabalho, as pessoas estão agindo injustamente. Eu quero que você confie, eu quero que você apresente essa situação de Deus, para Deus, porque Ele vai agir conforme a justiça dEle, amém? O lugar que é teu, ninguém pode tirar. Aquela porta que Deus te entregou, o plano que Ele te entregou é teu, e ninguém, homem nenhum, ninguém pode tirar. Às vezes as pessoas ao teu redor não vão entender, porque você está vivendo o propósito de Deus e as coisas estão acontecendo na tua vida, porque vai chegar o dia do florescimento de Deus, amém? Vai chegar o dia do cumprimento da promessa, mas muitos não estarão prontos para te assistir. Ai, é verdade isso. Muitos não estarão prontos, não vão estar prontos para ver, mas muitos também serão impactados e talvez se converterão pelo teu testemunho, amém? Então decida viver a vontade de Deus, porque Ele sempre vai ter o melhor para você. Ele não falha. Ele já viu o ontem, o hoje e sempre. Ele já viu tudo. Ele era, Ele é, Ele sempre será. Confia nele. Confia nele com toda a tua força. Obedeça nos momentos mais difíceis. Mesmo sem vontade, mesmo sem força, mesmo sendo injustiçado, olhe para Ele. Porque Ele vai derramar o propósito dEle, a vontade dEle, a palavra dEle. E que nós sejamos assim como Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso tem que ser a nossa comida, amém? Quero que você se coloque em pé. Feche seus olhos. Deus está aqui. Deus está aqui para te mostrar que Ele é Deus. Para te mostrar que Ele é. Que Ele faz. Que Ele não precisa de ninguém para fazer. Ele só precisa do teu coração obediente. O teu coração firme e voltado para a palavra dEle, para a vontade dEle. Chore, andalamasseri, andalanaia. Chore, andalamasseri, andalamache. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Talvez você chegou aqui e você confiou em pessoas. Você se frustrou porque talvez aquela pessoa que você tinha muito carinho, aquela pessoa que você amava, ou talvez o teu melhor amigo, tomou uma atitude muito estranha esses dias. E Deus despertou o teu coração. Eu quero que você entenda que às vezes essas coisas Deus permite para você entender
que é nele que deve estar a tua confiança. É nele que deve estar a tua esperança, a tua fé. Pois é ele que pode todas as coisas. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei quais têm sido as suas perguntas. Talvez você tenha se questionado, igual nós falamos aqui hoje. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Mas hoje você percebeu que o mais importante é você buscar a vontade do Pai. E Ele vai revelar para você o teu propósito, as tuas decisões. O mais importante é você obedecer. O mais importante é você se entregar à vontade dEle todos os dias. E confiar. Chore, andalamaceira, andalamaio. Deixa Deus ministrar no teu coração. Tinha pessoas aqui com muito medo, muitas preocupações. Talvez sem vontade de viver. Sem respostas, inseguras. A principal resposta é estar diante do teu Pai todos os dias para buscar a vontade dEle. É sobre o que Ele quer sobre a tua vida e não o que você quer. Chore, andalamaceira, andalamaceira. Deixa o Espírito Santo ir tocando no teu coração. Hoje é uma noite onde Deus vai te despertar. Você quer muito de Deus. Você está buscando porque quer muito dEle. Quer respostas, quer milagres, quer o agir, quer um novo nível. Mas é preciso uma entrega. Uma entrega. Posso sentir um vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui.